Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo saudar a todos os irmãos espíritas, encarnados e desencarnados, aqui presentes no Centro de Estudos Espíritas, o Canto da Paz. Vivemos o mês mais lindo do ano, pois a cristandade terrena celebra o nascimento de Jesus, ocorrido há 2024 anos. Um nascimento tão importante, que dividiu a história humana em antes e depois de Cristo. A esse propósito, manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: diferente das celebrações no aniversário das pessoas comuns, com festas e presentes, o aniversário de Jesus requer um outro tipo de comemoração. Se o primeiro, das pessoas comuns, se dá com amplas manifestações exteriores, o de Jesus se dá no íntimo do coração, e sua maior demonstração externa está na transformação moral de cada um de nós. Objetivo maior da vinda do Mestre com a sua lei de amor. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre essa festa que se repete há tantos séculos em favor do nascimento de Jesus, a qual recebeu o título Então é Natal, nasceu Jesus. Mas é fato que esse assunto provoca algumas inquietudes psíquicas. Para o verdadeiro cristão, especialmente o espírita, parece fácil responder onde e quando nasceu Jesus. Está na ponta da língua a resposta. Nasceu em Belém no ano 1 da era cristã. Resposta aparentemente fácil, mas que revela que ainda não descobrimos a verdadeira resposta. Por quê? Porque aquele que ainda não sentiu em seu íntimo a influência de Jesus ignora, em verdade, que ele nasceu. Em verdade, que importa o tempo, se existem inúmeras almas em cujo seio o Senhor ainda não reina? Muitos corações é fato que muitos corações ainda são semelhantes às hospedarias de Belém, cujas portas estiveram fechadas sob a alegação de estarem lotadas. São as preocupações materiais às quais estamos subordinados diuturnamente que ainda mantêm fechadas as portas do coração. Se perguntarmos com sinceridade se Jesus
já nasceu em nós, talvez percebamos que nós não temos permitido esse nascimento. Aí vem as inquietudes psíquicas que nos dominam, mas que nós, infelizmente, não queremos admiti-las. Porque uma pergunta deveríamos nos fazer: que influência está exercendo em nós o nascimento de Jesus? Que relação existe entre o Natal de Jesus e a nossa vida, nossa existência no momento atual? Será que já conseguimos entender e vivenciar a boa nova que Ele veio trazer? Se perguntássemos a Paulo, o apóstolo, onde e quando nasceu, talvez ele nos dissesse que foi na estrada de Damasco, quando se viu envolvido na sua divina luz. E depois de muitas lutas íntimas no campo de suas inquietudes psíquicas, Paulo, o apóstolo, disse: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. A exemplo desse grande apóstolo, já permitimos a Jesus viver em nosso coração? Já podemos dizer como Paulo: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim? O que impede esse acontecimento? Será que já fomos devidamente apresentados ao Jesus de Nazaré? Ou conhecemos apenas do aspecto histórico? Ou o que aprendemos em religião lá quando éramos crianças? Se nós fizéssemos essa pergunta quando Jesus nasceu, por exemplo, a Maria de Magdala, a doce Madalena, será que ela diria que o Cristo nasceu em Betânia, certa vez em que a sua voz cheia de pureza e doçura despertou-lhe a sensação de uma nova vida, com a qual até então ela jamais sonhara? Uma mulher com uma vida difícil, de comportamentos inadequados, mas que é tocada no coração pela doce presença de Jesus. E se fizéssemos essa pergunta a Pedro, a João Evangelista, a Zaqueu, a Dimas, o bom ladrão, que respostas teríamos? Pedro talvez se pronunciasse dizendo que Cristo nasceu no átrio do Paço de Pilatos, lá onde Pilatos governava, na sede do governo, no momento em que o galo cantou pela terceira vez e acordou Pedro a sua consciência para a verdadeira vida. Talvez Jesus tenha nascido para Pedro nesse momento. E João Evangelista, o que diria? Será que João diria que Jesus nasceu no dia em que ele, o Mestre, lhe iluminou o entendimento, fazendo saber que Deus é amor? E para Zaqueu, o publicano? Para Zaqueu, talvez Jesus tenha nascido numa esplêndida manhã de sol, quando ele, ansioso por conhecê-lo, subiu numa árvore, num sicômoro, à beira do caminho por onde Jesus passava. E o mestre, ao passar e ver Zaqueu ali em cima da árvore, disse-lhe que gostaria de fazer-lhe uma visita. Zaqueu, hoje me apraz estar em tua casa.
E o Zaqueu desceu rapidamente da árvore e, cheio de alegria e esperança, foi preparar a casa para receber Jesus. E que não é apenas o sentido da casa física, mas da casa mental. Dimas, o bom ladrão. O que nos diria se lhe perguntássemos quando Jesus nasceu para você, Dimas? Talvez ele nos dissesse que Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humanas supunham aniquilá-lo para sempre. Todos aqueles interessados em crucificar e matar Jesus esperavam que iam aniquilá-lo ele de vez. E naquele momento em que Cristo está na cruz, ele dirige a Dimas um olhar repassado de piedade e ternura, provocando em Dimas o esquecimento de todas as misérias humanas que ele havia vivido até então, e abrindo seu coração para uma presença nova, que era a presença de Jesus. Do ponto de vista temporal, quando se pergunta quando Jesus nasceu, nós precisamos retroceder à antiguidade e perceber que existia uma festa muito curiosa que era realizada na Europa Ocidental. Era uma festa em honra ao deus Apolo, que demarcava oficialmente a entrada do solstício de inverno. Ela iniciava no dia 22 de dezembro, que era a data que iniciava o inverno europeu, e durava 3 dias. No hemisfério sul era o solstício de verão. E foi graças a essa festividade em honra do deus Apolo que surgiu o Natal. O Natal de Jesus. Porque a data em que Jesus nasceu, efetivamente, continua sendo motivo de discordância entre muitos pesquisadores, entre muitos autores. Porque depois do nascimento de Jesus, houve uma mudança do calendário. Nós passamos a viver sobre o calendário de Dionísio Pequeno, o abade Dionísio, o exíguo. E Dionísio colocou no calendário 2 meses novos. Até então, que não existiam, que eram os meses de julho e agosto. Os dois com 31 dias cada um. Por quê? Porque Dionísio estava homenageando o imperador Júlio César, com o mês de julho, e o imperador Augusto, com o mês de agosto. E evidentemente que, como os dois eram importantes, os dois precisavam ter o mesmo número de dias, 31. Eram 2 grandes imperadores. Razão pela qual, então, foram retirados 2 dias do mês de fevereiro, que passou a ter 28 dias, porque foram emprestados para o mês de julho e agosto, cada um com 31 dias. Ora, a partir desse trabalho que houve no calendário, ninguém jamais ficou sabendo efetivamente qual foi a data em que Jesus nasceu. Mas a Igreja Católica entendeu que, sendo Jesus um grande Senhor e que merecia uma grande homenagem, essa homenagem deveria acontecer num dia em que em Roma estivesse reunido o maior número de pessoas possível.
E é exatamente na festa do deus Apolo que tinha a maior quantidade de pessoas reunidas em Roma, porque a festa atraía um número enorme de visitantes. E no terceiro dia dessa festa, do solstício de inverno, então havia uma grande procissão com a imagem do deus Apolo, procissão essa que rodeava todo o templo e depois voltava para dentro do templo, levando a estátua do deus, a imagem do deus Apolo para o seu altar, sob a ovação do povo excitado, ébrio, feliz a seu modo naquela festa notável do solstício, porque era uma festa em que havia muita bebida, muita comida, e havia uma situação muito particular, as pessoas comiam muito e iam para um determinado lugar chamado vomitório, para vomitar toda a comida e voltavam para comer e beber novamente. Havia uma outra característica muito singular nesta festa do deus Apolo. As senhoras trocavam presentinhos entre si. Normalmente eram frutas que eram colocadas para secar e que seriam consumidas durante o período do inverno. A partir daí, então, a festa de Jesus Cristo foi realizada no solstício de inverno, no mês de dezembro, e passou-se a admitir que a data do nascimento de Jesus era 25 de dezembro. E nós, os ocidentais, festejamos na noite de 24 para 25. É uma data simbólica. Muito provavelmente não é a data verdadeira em que Cristo veio à Terra, veio ao mundo. Mas nós já nos acostumamos a essa data porque ela tomou lugar no nosso íntimo, na nossa consciência cultural. Da mesma forma que desejamos saber quando Jesus nasceu, também devemos nos perguntar: quem é Jesus para nós? Qual o significado de Jesus na nossa vida? E aí, meu amigo, minha amiga, me permitam apresentar um texto belíssimo do benfeitor espiritual Emmanuel, numa obra mediúnica intitulada Antologia Mediúnica do Natal, que foi lançada por Chico Xavier, pelo médium Chico Xavier, em 1966, com 80 capítulos, todos dedicados integralmente ao Natal de Jesus, envolvendo a participação de vários benfeitores espirituais, que através da mediunidade de Chico Xavier nos trouxeram belíssimas lições que, muito mais do que lidas, devem ser colocadas em prática por todos nós. Mas vejamos esse capítulo especial de Emmanuel, intitulado Jesus para o Homem. O que nos diz Emmanuel? O Mestre desceu para servir. Do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes
a convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor à vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor à ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se, para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição do reino. Este Emmanuel é fantástico. Esta é uma das melhores e maiores descrições de Jesus que eu já tive a oportunidade, o privilégio de ler na literatura espírita. E que nós devemos refletir sobre cada uma destas diferentes apresentações de Jesus que fez o benfeitor espiritual Emmanuel. Meus amigos, então é Natal. Nasceu Jesus. Que ele nasça no nosso coração verdadeiramente. Que ele traga todas as mudanças possíveis que nós pudermos empreender em favor do nosso progresso espiritual. Ao ensejo de mais um final de ano, nessa existência cheia de desafios, eu desejo agradecer ao Centro de Estudos Espíritas o Canto da Paz. As 24 oportunidades que tive de contribuir, ainda que modestamente, nesse processo de evangelização de todos nós. Relembrando que o Natal, essa festa do amor e da solidariedade, a nós trazida por este menino, filho da luz, ânsia eterna da paz, deve unir os povos, deve unir a todos nós na rica experiência do Ano Novo. Que Deus nos abençoe, em que em 2025 possamos estar todos juntos na grande luta da redenção humana, conseguida efetivamente pela prática do Evangelho de Jesus. Um forte abraço, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.